Nós estamos nos 13 dias de oração em favor da saúde. Nós temos orado todo dia à noite, 9 horas da noite, na oração do Monte das Oliveiras. E na igreja também, todo dia, às 18h30, nós temos feito uma reunião e estamos nesta corrente de oração de 13 dias, pedindo a Deus pela saúde de todos. E cada dia nós lemos tanto na igreja quanto na oração do Monte das Oliveiras a respeito de um milagre do Senhor Jesus. E hoje é o terceiro dia. Anteontem nós lemos o que aconteceu na vida da viúva de Naim. Ontem nós lemos a respeito do cego de Jericó. E hoje nós lemos a respeito do enfermo do tanque de Betesda. Algumas coisas todos têm em comum. Estavam precisando de um milagre e receberam o milagre da parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu a bênção a todos eles. Mas o detalhe é que não foi do mesmo jeito para todos eles. Por exemplo, a viúva de Naim, ela não pediu para que o Senhor Jesus ressuscitasse o filho dela, que tinha morrido. Jesus apenas viu ela chorando, encontrou com ela na porta de Naim, ela estava chorando, indo enterrar o seu filho, e Jesus se moveu de íntima compaixão e disse para aquele moço, tocando no esquife, ele disse: levanta-te, jovem. Jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem se levantou e começou a falar. Mas ela não pediu, mas Jesus deu ela essa bênção, fez o milagre que tanto ela precisava. Já o cego Bartimeu estava mendigando, assentado na beira do caminho, na saída de Jericó, ouvindo que Jesus de Nazaré estava passando. Então ele começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele, por algum tempo, ele não respondeu. Mas ele gritava cada vez mais, ainda mesmo quando a multidão repreendia ele para que ele se calasse. Aí ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que num determinado momento o Senhor Jesus mandou chamá-lo e abriu os olhos dele. Imediatamente ele começou a seguir o Senhor Jesus. Então veja que o cego, além de pedir, ele teve que insistir, ele teve que gritar, mas recebeu o milagre também. O Senhor Jesus teve compaixão dele também. Já o paralítico, o doente, o enfermo do tanque de Betesda, ele estava há 38 anos sofrendo sem poder andar. E Jesus chega para ele, ele não pediu, Jesus não deixou ele esperando, Jesus não chegou e curou ele sem falar nada, mas Jesus chega para ele e diz: queres ficação? Jesus chegou para ele e fez essa pergunta: queres ficação? João capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficação? E aquele enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Que interessante, né? Só que o homem não sabia que era Jesus que tinha curado ele. Aconteceu que depois o Senhor Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Está vendo? Então, para este homem, foi diferente. Porque a palavra do Evangelho nos revela aqui que este homem estava há 38 anos sofrendo sem poder andar, enfermo, esperando a cura, porque tinha cometido um pecado. Agora me responda, quantos anos tinha o Senhor Jesus? Ele não tinha 33 anos ainda, como homem. Ele não tinha 33 anos.
E só que aquele homem estava enfermo, tinha 38 anos. Jesus, quando nasceu como homem nessa terra, aquele homem já estava enfermo há pelo menos 5, 6 anos. Mas Jesus sabia que ele tinha pecado. Por quê? Porque Jesus existia antes daquele homem. Antes de Jesus se encarnar, ele sempre foi Deus. E ele viu o que aquele homem cometeu para ficar naquela situação. Agora, por que nós estamos falando isso? Por que o Espírito Santo está nos trazendo estas palavras esses dias? Para nos mostrar o seguinte, que cada pessoa é única diante de Deus. Não existe outro pastor Eliezer Pereira de Freitas. Não existe outra pessoa igual a você, meu irmão, minha irmã. Para Deus todos são únicos. Cada um tem o seu passado, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua precisão. E Deus que vê todas as coisas, o Senhor Jesus que conhece a todos, detalhe por detalhe, Ele sabe a maneira certa de agir e o tempo certo de agir com cada um. É por isso que muitos oram e recebem uma bênção rápido, outros demoram mais. Uns não precisam nem pedir e recebem a bênção, outros têm que pedir e ainda insistir, outros precisam ser tratados, outros precisam lembrar de algo que fez no passado e pedir perdão a Deus. Às vezes a pessoa está orando, pedindo a Deus algo, pedindo a saúde, pedindo uma bênção, a bênção não vem. Por quê? Porque o Senhor Jesus está esperando que ela se lembre de algo que ela fez no passado e pelo menos peça perdão e se arrependa. Jesus não disse isso para a igreja de Éfeso? Ele disse, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. Então veja que, às vezes, o Senhor Jesus espera apenas que a pessoa se lembre do que ela fez no passado e peça perdão e se arrependa. Mas o fato é que cada pessoa é uma pessoa. Por isso que nós devemos perseverar na oração. Porque o Senhor Jesus tem um tempo certo para abençoar, para responder a oração de cada um. Agora, o que Ele espera é que cada um venha ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, você está orando, está pedindo a Deus saúde, está pedindo um milagre, continue orando, confiando nele. Se você fez alguma coisa e não se lembra, peça a Jesus para te lembrar. Peça ao Senhor Jesus que te lembre, que te faça lembrar do que você precisa confessar, se arrepender. Peça a Ele para te mostrar o que nenhum ser humano pode te mostrar. O Senhor Jesus, Ele é real. Ele está perto de cada um. E quando se invoca o Senhor Jesus, Ele se manifesta, Ele responde, porque Ele está vivo. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.